Existe uma ideia por aí que está adoecendo muitas mulheres de dentro para fora. A ideia de que homem nenhum presta e que todo relacionamento está naturalmente fadado ao fracasso. Mas antes que você me responda com uma lista pré-elaborada de decepções, traumas e dores que você tem acumulado, eu quero que você venha comigo numa reflexão. Você chegou a essa conclusão porque você avaliou a realidade ou porque você avaliou as memórias disponíveis sobre o assunto? A psicologia comportamental e cognitiva cunhou o termo heurística da disponibilidade, que basicamente nos diz que não avaliamos a probabilidade das coisas de acordo com as estatísticas, mas sim de acordo com as nossas memórias. Pensa comigo. Se muitos exemplos sobre um determinado perigo ou determinadas circunstâncias de dor estão disponíveis para mim, eu naturalmente começo a concluir que isso é comum. Se eu tenho pouco acesso ao oposto disso, relacionamentos luminosos, virtuosos e aquela coisa toda bonita, eu começo a concluir que isso é uma raridade. Portanto, pense, quantas conversas com pessoas ressentidas você tem, quantos filmes, quantas músicas, quantas séries, quantos livros você não lê que blasfemam contra o relacionamento, contra o amor, contra a felicidade e, em última instância, contra o próprio Criador. Blasfemando contra o próprio Criador, nós estamos blasfemando contra a própria existência, vendendo uma ideia degenerada e distorcida de que a felicidade é uma ilusão, que o amor é uma ilusão e que o Criador é um tirano no fim de tudo. Porque se a gente acredita nisso, ou eu acredito nisso, ou eu acredito que Deus é amor, é bondade e é justiça. As duas coisas não coabitam, não coexistem. Só que supor dúvidas sobre a minha origem criativa, supondo que o Criador é um tirano e coisa desse tipo, eu acabo entrando em sintonia com uma ideia distorcida ao meu próprio despeito e a despeito do meu próprio destino. Mas a parte mais grave acerca dessas ideias absolutamente tirânicas, más, pérfidas e traiçoeiras é que elas atacam a figura feminina e isso não é por acaso. Ataca a figura feminina porque a mulher é o portal da vida. Por meio da mulher a vida se dá, não apenas a vida física, desdobrada em bebês, mas a vida espiritual. O feminino é o mantenedor, auxiliar, braço do próprio Deus para soprar vida, motivação, beleza. Beleza tem a ver com inspiração, tem a ver com coordenação e tem a ver com saúde. Isso faz parte de uma artimanha trevosa, diabólica, luciferina, para lançar as mulheres, as portadoras, as guardiãs da vida na Terra, num processo melancólico, num processo de depressão. Por quê? Vendendo a ideia de que nenhum relacionamento presta, vendendo a ideia de que nenhum homem presta, vendendo a ideia que todo mundo está fadado ao fracasso e é isso mesmo, abraça a sua sorte, nós estamos vendendo para as mulheres que o seu propósito de vida, ele é doente. Porque o propósito da mulher é o relacionar. A mulher, tudo da natureza feminina é sobre cuidar, é sobre o outro, é sobre nutrir, é sobre o outro, é sobre embelezar para o outro. É sempre voltado para fora. Se eu vendo para a mulher que o seu propósito de conexões e por meio das conexões dos relacionamentos ela flui e ela leva a vida para todos os cantos do mundo, se eu digo para ela que isso é uma ilusão, que isso é um delírio, que isso está fadado ao fracasso, eu estou lançando ela num estado de desesperança, porque poxa, isso se não dá certo, Se a vida prática mostrou que isso é uma ilusão, meu Deus, O que será de mim? Então eu tiro a esperança e eu usurpo o significado. Sem esperança e sem significado, eu me torno desinteressado pela vida e eu começo a me entregar a ideias depressivas mesmo. Isso é muito mais sério do que parece. Mas é aqui que mora a questão. Quando a exposição ao perigo se torna maior do que a exposição à realidade completa, eu começo a incitar um estado de distorção psíquica e emocional. Veja bem, uma coisa é eu ter acesso a uma notícia ruim. Outra coisa é eu só consumir coisas ruins.
Quanto mais eu consumo coisas ruins, mais eu alimento o meu arcabouço mental com experiências negativas. A neurociência já sabe que o cérebro não distingue a realidade da fantasia. Então, ainda que eu consuma algo ruim sobre a vida da Jéssica, da Antônia, da Josélia, eu intuitivamente, inconscientemente, atrelo aquilo à minha própria realidade. Olha para você ver como isso é perverso, hein? De modo que não é que você está exposta a perigos constantes, mas você está exposta a recortes de perigos constantes e para isso, para nossa mente que é limitada, isso basta. Isso é condição suficiente. Veja bem, ainda que você tivesse se relacionado com 1000 homens, e tivesse tido 2000 relacionamentos, nenhum tivesse dado certo, ainda assim não seria condição satisfatória o suficiente para você declarar de maneira convicta que homem nenhum presta e todo relacionamento está fadado ao fracasso. O nome disso é crença. Crença é aquilo que nós acreditamos ser verdade, mas não significa que seja. Mas já fomos advertidos lá atrás, há mais de 2000 anos, se uma árvore não dá bons frutos, ela deve ser arrancada e lançada na fogueira, porque isso gera morte, impulsos de morte. Essas crenças doentias, luciferinas, elas adoecem, elas assassinam a inspiração, a vontade, porque para que eu vou me dedicar, o que eu vou fazer, se tudo na minha vida está naturalmente, condenado à tristeza, à ruína, porque eu sou mulher. Olha aí já não é mais porque você é Ana, Antônia ou Cláudia, aí é porque você é mulher e porque todo homem é um criminoso em potencial. Se isso fosse verdade, queridos, se isso fosse verdade, não daria para sair nas ruas. Se homem nenhum prestasse tudo, não daria para sair nas ruas. E dá para sair nas ruas. Olha para vocês verem o efeito daninho e perigoso que as novelas têm, os filmes têm, as músicas têm, as conversas têm. Não existe não ser alimentado. A única coisa que nós podemos escolher é o que irá nos alimentar. Perceba a profundidade dessa mensagem. Perceba a profundidade dessa conversa, queridos. Tudo alimenta, tudo comunica, tudo vende. E se eu concordo com aquilo que eu estou vendo, eu começo a entrar num estado de simbiose com aquela ideia, entrando num processo de familiaridade. Olha para vocês verem, sintonia, mórbidas sintonias com ideias que às vezes nem aconteceram comigo. E ainda que tenha acontecido comigo, não significa que eu não viverei uma história boa. Não significa que o 11º não será diferente. Tudo está em cargo do meu estado interior. As crenças, elas produzem sentimentos, emoções e comportamentos. Os comportamentos moldam o nosso destino e nos influencia, a lente com que nós julgamos e avaliamos a realidade. E naturalmente acaba afetando a minha expectativa a despeito da vida. Então, eu já não entro em qualquer relacionamento, não importa que homem seja, às vezes é um amigo, um colega de trabalho, mas eu já parto de um pressuposto inconsciente de que porque ele é homem, ele vai me sacanear. Eu já parto de uma premissa que todos os relacionamentos estão comidos na sua raiz, na sua origem, mesmo se esse relacionamento for com uma mulher. Prestem atenção, porque esses cânceres conscienciais, eles se alastram, são pragas que precisam ser cortadas na raiz, na origem, no imo da coisa. E o imo da coisa é a emoção que eu sintonizo quando eu começo a me apaixonar pelo discurso de ódio, a figura do homem fulano, ciclano ou beltraninho. Começo a me apaixonar com a ideia que é realmente, todo relacionamento é uma ilusão, Eu posso até estar com alguém aqui agora, mas amanhã ou depois eu vou acabar traindo ele, ou amanhã ou depois ele vai acabar me traindo. Porque é isso, o ser humano é isso aí. Não, eu não sou isso aí. E nem você também não deveria aceitar a crença de ser isso aí. Porque você não é. Porque somos frutos, somos filhos de uma consciência de puro amor, de pura beleza. Veja bem, o fato de você não ter ainda acessado a sua beleza máxima não significa que a beleza máxima não exista. Significa apenas que você ainda não se decidiu em entrar em contato com ela. Porque condição necessária para
realizar, é querer, é desejar. E vocês preferem ficar aí se ressentindo discursos de vida, de experiências de dor que muitas vezes nem pertencem a vocês, do que consumir coisas que nos conectem ao nosso próprio Criador, à nossa verdadeira origem luminosa. Isso é uma escolha. Então depois, quando você ver a sua vida atirada às traças, você não pode reclamar, porque você, de maneira mais ou menos consciente, aceitou isso para você, quis isso para você, entrou num processo de sintonia vibratória para com aquelas ideias. E aí entram muitas mais coisas que eu não vou abordar no vídeo de hoje. Existem relações abusivas? Sim. Existem homens que não prestam? Sim. Existem mulheres que não prestam? Com certeza. Mas fazer de uma experiência de dor, convicção para todas as experiências que me cercam, que cercam as outras pessoas, é um perigo, porque abracadabra, eu crio com o que eu falo. Quando eu faço afirmações desse tipo, dessa natureza, eu não estou me voltando apenas contra os homens, eu estou me voltando contra um aspecto vivo do próprio Criador, que vive dentro e fora de mim, fora e dentro de mim. Me voltar para o masculino fora de mim, fazer uma caça às bruxas à figura masculina, é eu fazer uma caça às bruxas aos próprios aspectos de masculinidade que vivem em mim. Prestem atenção, queridos, a maior ilusão que habita neste mundo é a da separação. Nada está separado, tudo está unificado, tudo vibra, tudo flui, tudo é uma só e mesma coisa. Queridos, o mundo real não é esse. O mundo real é um mundo primitivo, espiritual, pré-existente, sobrevivente a tudo. De ordinário são os espíritos que nos inspiram. De ordinário são as inspirações e os pensamentos. De modo que 90% dos teus pensamentos não são teus. 90% dos seus sentimentos não são teus. Você é o sujeito que observa o pensamento. Você é o sujeito que observa o sentimento. Se você observa e entra em concordância, você se perdeu. Você entrou na loucura, você aceitou a crença e você se familiarizou com o distúrbio. Olha para vocês verem, meus amigos, como tudo está conectado, como a vida psíquica está intimamente relacionada com a nossa vida espiritual. Na verdade, é uma só e a mesma coisa. Quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando da saúde do espírito. Falamos em termos de psicologia, psicanálise, o que quer que seja, porque essa é uma humanidade ególatra, não aceita nada acima de si. Pobres seres da terra, que um sopro de Deus pode abater. Falar de vida, saúde mental, não dá para falar disso de maneira satisfatória e profunda sem evocar a nossa origem, sem evocar o nosso Criador, sem evocar os nossos desdobramentos emocionais. Queridos, percebam isso. Acordem, despertem, A vida vos chama, saiam de Matrix, saiam de Maia. A vida, meus queridos, a vida é justa e ela está esperando por você. Se você quer relacionamentos saudáveis, comece a entrar em sintonia, comece a entrar em relacionamentos com pessoas que já têm relacionamentos saudáveis. Mas eu vou sair com o José e com a Maria, eu vou ficar de vela. Vá, fique de vela. Cultive, participe da sanidade daquele relacionamento. Sinta-se feliz como se aquele relacionamento fosse o seu mesmo. Porque o cérebro não entende distinção. Quando você olha para a felicidade de um casal e vibra pela felicidade de um casal, ou ainda que você não consiga se sentir verdadeiramente feliz porque você sofre de inveja, mas você quer vencer a inveja e quer ser feliz, isso já basta, porque isso é intenção. Deus não julga os fatos isolados, ele observa a nossa intenção, e isso ele leva muito em consideração, e é por isso que o simples pensar já materializou a situação. Olha, pensar em trair já é trair. Pensar em sacanear já é em sacanear. Percebam, queridos? Então, prestem atenção. Convivam com pessoas que são felizes. Peça a Deus, Senhor, eu não tenho experiência com nenhum homem bom. Todo homem que me apareceu pintou o 7 comigo.
Peça a Ele. Senhor, ainda que não por merecimento, mas por graça, ou seja, por favor imerecido da sua santificada bondade, dá-me a oportunidade, dai-me a oportunidade de conhecer e de conviver com homens bons. Dá-me a oportunidade de viver relacionamentos sadios, não só amorosos, com um amigo, com pessoas no meu trabalho. Eu quero saber que isso é verdade. Eu preciso da experiência. Diga, eu não acredito, eu não confio, a minha fé é frágil. Eu preciso ver para crer. E peça a Ele, que Ele lhe mostrará. Peça a Ele, que Ele lhe revelará. Peça a Ele, que Ele lhe dará uma oportunidade como nunca antes vista. A possibilidade de você ter contato com Ele por meio de relacionamentos saudáveis. No trabalho, na escola, na faculdade. Relacionamentos saudáveis na sua rua mesmo, com o seu vizinho. E aí você perceberá que os homens bons são muitos, são a maioria. Aí você perceberá que Deus está em tudo. Aí você perceberá que você só não tinha tido contato com Ele até então porque você não quis. Porque você não abriu-se para isso. Meus amigos, meus queridos e minhas queridinhas, peça, ele será dado. Bata e a porta se abrirá para você. Já foi dito, busque, procure e acharás, encontrará. Então, para fechar, uma sociedade pode se tornar neurótica, não apenas pela presença de perigos reais, mas às vezes apenas pela presença constante dos exemplos que você tem disponível desses perigos. E aí você começa a neurotizar. Mas prestem bem atenção. A origem de toda a neurose é a negação. É a negação. Negar a realidade. O que é a loucura? É a ruptura com a realidade. Todos nós vivemos algum nível de ruptura com a realidade. A questão é, qual é o nível de distância da realidade que eu estou? A realidade é o Deus vivo. Quanto mais perto dele, mais são. Quanto mais longe dele, mais maluco, mais fragmentado, mais psicótico você fica. Você acreditar que de mais de não sei quantos milhões de homens, a gente vive num mundo com quase 9 bilhões de pessoas. Prestem atenção nisso. Você acreditar que todos os homens desse mundo, quase 9 bilhões de pessoas, nenhum presta, é uma ruptura brutal com a realidade. Isso caracteriza loucura. Precisa de ajuda, precisa de intervenção terapêutica e às vezes medicamentosa. Uma coisa é você aceitar que você sofreu, entender que você sofreu. Outra coisa é você cristalizar na dor. Uma coisa é a raiva, poxa, que saco, que raiva, que tristeza que isso me aconteceu. Outra coisa é dar disso daí você adoecer em remorso. Outra coisa é você adoecer da raiva para a revolta. A revolta é eu não aceito as coisas como foram. E na raiz da revolta, na raiz do remorso, tá lá um agente, o mal, o câncer desse mundo, chamado egoísmo, chamado orgulho. Dentro de todo egoísmo está lá o orgulho. Dentro de todo orgulho está lá o egoísmo. Não comigo. Eu não aceito que eu passei isso. Como se você, na sua trajetória imortal, não tivesse tido seus momentinhos de pisar na cabeça de alguém. Nessa vida mesmo, eu tenho certeza. Mas você não aceita que você sofreu. A raiva, a tristeza, até a culpa, elas podem muitas vezes nos ajudar e nos atirar o processo de autodesenvolvimento. Quando eu sinto e dou passagem. Agora, quando eu cristalizo naquilo, fico remoendo aquilo, eu começo a entrar em processos de fragmentação, inaceitação, revolta. É isso daí. Distância de Deus. Ruptura com a realidade. É romper com Deus, é não aceitar o aprendizado. Se voltar contra Deus, na raiz, na origem, no imo de tudo, observe, existe uma raiva tua para com o próprio Deus. Porque você pensa, como você permitiu que isso acontecesse comigo? Quanto mais crente a pessoa se diz, mais revoltada com Deus ela é. Porque ela acha que porque ela acredita, ela não será testada. Mas a fé não é sobre acreditar, a fé é sobre confiar. É entender que tudo existe para o bem, tudo tem um propósito para acontecer, queridos. E isso é absolutamente diferente.
Reflitam sobre isso e até o próximo vídeo.